E aí galera, tudo bem? No Arte em Ação de hoje eu vou dar algumas dicas de filmes que falam sobre racismo e a luta por igualdade racial. Meu nome é Josué Bergson e você está no Arte em Ação. Bem, gente, baseado nos últimos acontecimentos que a gente tem visto, né, do racismo ainda em alta, eu resolvi listar alguns filmes que falam sobre essa temática do racismo, da luta por igualdade racial, né, as questões de injustiça que acontecem, porque a gente ainda sabe que tem muitas pessoas que não acreditam, né, que acham que é vitimismo, que acham que é, enfim, uma condição que a pessoa já está predisposta a viver, e não é assim, né? A gente sabe que é todo um contexto histórico que envolve a questão do negro, né? Dessa falta de espaço, dessa falta de lugar de fala, como muitos estudiosos falam, e já começa também da questão da escravidão, né? Como o negro, como alguém que não existe como gente. E a gente vê que essa temática não é uma temática só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas pensando em Brasil, né, onde o nosso país tem uma grande parte da população negra, e ainda acontecer esse tipo de ação racista, isso é muito preocupante. Então, pra você que é público aqui do canal do Jô, né, do Josué Bergson, que sou eu trouxe essas dicas, tá? Eu tô aqui com uma colinha, né, pra falar pra vocês. Eu não vou ler sinopse, porque eu quero realmente esse contato, como se eu estivesse contando pra vocês essas dicas de filmes, fazendo e convencendo com que vocês assistam, tá? E a sétima arte, o cinema, vem nos ajudar a entender através dessas histórias, né? Com esses roteiros, com essas imagens incríveis, para nos fazer compreender o porquê que o negro ainda é pauta hoje e porque ainda existe o racismo. Mas antes de falar para vocês a lista de filmes que envolve essa temática de racismo e a luta por igualdade racial, se você não está inscrito no canal, se inscreve, por favor, e curte esse vídeo, tá? Para que a gente esteja fazendo outros vídeos, tá bom? Isso colabora muito. Vamos lá começar? Bem, gente, a primeira dica de filme que eu tenho a dar pra vocês é Os Panteras Negras, né? Esse filme, ele é de 1995, mas ele acontece como se fosse em 1960, tá? Onde existe essa segregação de negros e brancos em algumas partes dos Estados Unidos. E os Panteras Negras é um partido político e eles passam a reivindicar por direitos, né? Eles começam a perceber que alguma coisa estava errada e que eles estavam sofrendo algumas punições, sendo que eles estão dentro da lei, né? Então é um filme muito interessante. Eu assisti ele pelo YouTube, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês assistirem, mas é um filme que vale a pena e tem tudo a ver com o contexto recente que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Agora que a gente está vivendo. Então, Os Panteras Negras. Não é o Pantera Negra, tá? É o filme Os Panteras Negras, que é esse partido que se formou em busca de igualdade racial, né? E lutando pelos direitos do bairro onde eles vivem. O segundo filme que eu tenho pra falar pra vocês é 12 Anos de Escravidão. Esse filme ele ganhou o Oscar de melhor filme em 2014. Já tem um peso aí, mas é porque a história realmente é incrível, né? Conta a história de um homem que era um homem negro, livre, que tinha sua família, e ele cai em uma enrascada, né, numa cilada, e ele é confundido com um escravo, né, que fugiu lá nos Estados Unidos. O período do filme gira em torno de 1850, alguma coisa nesse sentido. Então, é um filme muito interessante, além de contar a história desse homem, que é Salomão Norton, que passou esse tempo inteiro sendo escravo sem ser, né, escravo, ele era um homem livre, além de umas histórias paralelas que são realmente chocantes e que contam muito bem tudo que eles sofrem, né, tudo que sofreram, né, o filme faz a gente perceber o que eles sofreram e que reflete até hoje o porquê que existe essa exclusão. Então, um filme chocante, vale a pena, vai com a mente aberta para assistir o filme, para poder você realmente sentir a pressão, tá? Porque
massa esse filme, muito bom. O próximo filme é Histórias Cruzadas, né? Esse filme ele foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2011. E ele é muito incrível mesmo, porque ele conta a história de uma jornalista que começa a recolher depoimentos de mulheres negras que trabalham nas casas de famílias brancas, e elas começam a contar realmente tudo que elas passam. É um filme que se passa em 1960, nos Estados Unidos, onde existe essa segregação, né, como em outros filmes também que tratam nessa mesma época. E é uma história muito bonita, né, apesar de ser pesado o teor de sofrimento, né, a gente realmente se coloca, pelo menos eu me coloco, né, no lugar dos personagens, né, e realmente é um filme muito bom de assistir, e é um filme que trata realmente essa temática, e não é um período muito distante, né, a gente está falando de 1960, que é um tempo que não está longe do que a gente está hoje. Na minha lista, o quarto e último filme que eu tenho para falar para vocês é Django Livre. Esse filme ele acontece em 1858 aproximadamente, né, que conta a história de Django, né, que leva o nome do filme, Django Livre, que ele é um escravo, né, de outro senhor, e ele é comprado para ser um caçador de recompensas junto com um homem branco, né, e esse homem branco passa a tê-lo como parceiro, porque um é caçador de recompensa e o negro está atrás de retomar, né, de tomar novamente a esposa dele, que é escrava de outro senhor. Então eles passam a viver em sociedade aí, passam por uma trama. Esse filme é de Quentin Tarantino, que tem uma fotografia, né, a gente pode dizer assim, diferenciada. É um filme que choca, que prende a sua atenção. É um filme longo, mas é um filme muito massa. Eu indico para vocês assistirem, tá bom? São esses 4 filmes, vou listar novamente: Os Panteras Negras, 12 Anos de Escravidão, Histórias Cruzadas, Django Livre. Josué, só tem esses? Não. Vou falar outros que tem essa mesma temática, mas sem sinopse, tá? A gente tem Cidade de Deus também, a gente tem o filme Selma, né, Uma Luta por Igualdade. A gente tem Estrelas Além do Tempo, esse filme vale muito a pena, eu queria falar mais sobre ele, mas nessa maratona que eu fiz essa semana, eu não voltei a assistir, então eu não tinha muita propriedade para falar, preferi não falar. Mississippi em Chamas, que é de 98, se eu não me engano. E tantos outros, você pode pesquisar, tá bom? Mas é isso, eu espero que eu tenha contribuído para que nesse momento vocês estejam refletindo sobre isso. Se falta informação, busca nos filmes, busca em livros. A internet está aí ao nosso favor, nesse caso, para que a gente não esteja aí proferindo palavras soltas, sem fundamento, né? Que a gente esteja, na verdade, com uma arma que ela é poderosa, que é o conhecimento. Espero ter contribuído. Se você já assistiu esses filmes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe para outras pessoas. Se você não assistiu, assistam e venham me dizer se vocês gostaram. Enfim, espero que vocês tenham entendido a mensagem do Arte em Ação de hoje. Muito obrigado, curte esse vídeo, compartilha e valeu!